amores, bem-vindos a mais uma aula Tá na Sala com a Prof. Rose. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu falei no vídeo anterior, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o livro do Joseph Murphy, do Dr. Joseph Murphy, né? Para quem não conhece ele é um autor lá dos anos 30, 40, e ele escreveu os primeiros, né? Foram os primeiros pensadores realmente que começa a tratar realmente sobre as nossas duas mentes, a mente consciente e a mente inconsciente. Então ele escreveu um livro que se chama O Poder do Seu Subconsciente. E eu vou abrir a aula de hoje falando, então hoje eu vou dar 11 dicas para você poder alinhar essas duas mentes e ficar em paz com o teu subconsciente, a partir do momento que você consegue então perceber os teus sentimentos, os teus pensamentos e mudar a polaridade deles, né? Por exemplo, se vem um pensamento negativo, a gente conseguir acionar novamente, detectar ele através do nosso QE, que a gente já aprendeu aqui, que é a nossa inteligência emocional, e a partir dessa ativação, a gente reverter o processo negativo para o processo positivo, positivar. Então, nós vamos ver hoje como a gente faz isso a partir, então, do livro do Dr. Joseph Murphy, que ele é genial, ok? Eu não tenho o livro em mãos, porque eu ouvi, né, no YouTube tem o livro, então vocês podem ouvir o livro, e eu fiz várias anotações, e hoje pesquisando, então, sobre o que eu ia tratar, eu encontrei as minhas anotações do livro que eu ouvi, ok? Então ele vai dizer o seguinte: a lei da vida é a lei da crença. A crença é um pensamento que a sua mente cria. Não acredite em coisas que o prejudicarão e o deixarão triste ou machucarão. Acredite no poder do subconsciente de curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e dar-lhe riqueza, abundância que você merece. Segundo a sua crença, assim será para você. Então, mude os seus pensamentos e você mudará o seu destino. Fique aí, compartilhe, curta, se inscreva no canal. Eu estou muito feliz, somos 118. Bem-vindo a mais um seguidor do canal, estou muitíssimo feliz. Ontem eu fiz um atendimento e ela me comentou, essa minha cliente, né, que ela passou o meu canal por um médico, que é um médico acupunturista e também é formado na medicina chinesa, e ele incrivelmente não conhecia a medicina germânica. Então, nós vamos juntar todos esses conhecimentos que eu tenho, a partir também do conhecimento de autores renomados, para a gente poder fazer essas aulas com muita qualidade para você, porque você merece, você é digno de ter uma aula maravilhosa como esta. Eu sou suspeita, mas você pode compartilhar se você gostar, ok? Vamos lá, então, vou apagar aqui, vai lá, compartilha enquanto eu vou apagando e coloca a nossa questão do dia, que é como as duas mentes funcionam, como podemos equiparar as duas mentes, a mente consciente e a mente subconsciente, ok? Fica aí que eu vou colocar a nossa questão no quadro. Enquanto eu apago, eu vou, então, bem-vindos todos novamente, vou apagar aqui o nosso bem-vindos. Hoje eu não fiz carinha, tá? Mas não fiquem bravos comigo, porque o meu quadro ainda é pequeno, mas tá dando, né? Pra gente conseguir entender, tá? Assim que o canal começar a crescer mais, eu vou ampliar o nosso quadro e o nosso espaço, com certeza, ok? Então, vamos lá? Existem duas mentes, ok? Então, vamos botar primeiro a nossa pergunta. Como podemos equiparar as duas mentes? Eu vou escrever duas aqui, tá?
mentes, o consciente e o inconsciente. Então, vamos lá. O que é o nosso consciente? É o nosso racional. E o inconsciente é o nosso irracional, certo? Muito bem. Dito isso, a gente pode entender o quê? Que se a minha mente consciente é o racional, ela está vendo a situação. Eu não tenho um quadro gigante aqui. Mas eu vou começando a dizer para minha mente consciente que eu gostaria de tê-lo. Que eu gostaria de ter um quadro maior. E que é possível. Então, eu dou um comando para ela, eu dou comando para minhas células, para minha mente consciente e digo a ela: mente, você é tão sensível, você sabe que eu gostaria de ter um quadro maior para mim poder dar uma aula mais dinâmica, para mim poder escrever os meus fluxogramas aqui e os meus alunos entender? Então, mente, vamos lá, vamos trabalhar para isso? Então, eu vou começando a plantar uma sementinha dentro da minha mente inconsciente e eu vou observando os meus pensamentos e meus sentimentos e vendo se eles são positivos ou negativos. E a partir do momento que eu consigo detectá-los, eu consigo então transformar o negativo no positivo. E aí eu consigo ir aos poucos alinhando as duas mentes, fundindo elas em uma só. Então veja bem, a nossa mente é o que nós temos de mais precioso, gente. É o nosso tesouro. E ele está aqui, neste momento onde a gente pode realmente produzir uma vida que a gente almeja, produzir uma vida que a gente realmente gostaria. Então, o que me impede de fazer isso? Me impede os meus pensamentos e os meus sentimentos negativos, que eu estou, deixando com que uma Matrix comande eles e dê o comando para mim. Então, a partir do momento que eu começo a observar esses meus pensamentos e meus sentimentos, eu consigo positivá-los. E aí eu consigo mostrar para a minha mente consciente, na prática, como funciona e como eu gostaria que funcionasse. Então, eu começo a ter essa paz, O meu corpo começa a sacar, a minha energia começa a mudar, as minhas moléculas começam a acionar diferente, eu começo a subir uma vibração mais quântica, eu começo a pensar que realmente isso é verdade e que realmente tudo que está sendo comprovado pela neurociência, pela psicologia, pela parapsicologia ou pela metafísica, ou pela filosofia quântica, digamos assim, a gente começa a realmente concretizar. Então, o que falta realmente para mim produzir realmente tudo que eu gostaria de uma forma tranquila, rápida e sem estresse? Observar essas reações, porque a nossa mente inconsciente, ela leva tudo, gente, ao pé da letra, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, o que a gente pensa, porque para ela não tem brincadeira. Quando o meu consciente pensa algo, para ela aquilo é real. Tanto que os grandes problemas e as grandes doenças, segundo a medicina germânica, é justamente por eu compactuar com o meio que eu estou e absorver isso e dizer para o meu inconsciente que é real. Freud já falava sobre isso. Vários autores, eu estava antes dando uma releitura também nos meus cadernos da psicologia. Então, a gente sabe que quando a gente trata um paciente ou um cliente no consultório, a gente tem que entender que o que está travando ou que está causando aquela patologia nele é o seu inconsciente. Então, como que a gente vai atingir o nosso inconsciente? Com essa delicadeza, com essas observações, observando o nosso quê, observando os nossos sentimentos e como eles estão desenrolando ao longo do dia. Então, você tem que estar muito atento, atenta, para que a gente não perca esse fio da meada e, no fim, comece a cocriar todas as que a gente não quer, Então, a nossa reação, da nossa mente consciente, é determinada por uma ideia consciente.
Então, se eu tenho uma ideia que está consciente, por exemplo, eu quero ter um quadro maior. Eu já estou com essa ideia há mais tempo, desde que eu coloquei o quadro aqui até um pouco antes. Aí eu tinha esse quadro. Aí o que a minha mente inconsciente, como ela não conseguiu ainda me trazer o quadro maior que eu gostaria, o que eu quero, ou que eu estou solicitando e escolhendo para o universo, ela me lembrou que eu tinha este. Opa, não tem cão, caça com gato, né? Então vamos lá, vamos começar o trabalho, porque eu tenho agora o quadro, ela me trouxe, ele já estava aqui, né? Faltava eu acionar essa memória. Então, tudo que a gente joga do consciente é as nossas memórias que vão sendo absorvidas pelo nosso inconsciente. E ele vai concretizar o pé da letra. Sim, ele me trouxe o quadro. Não é o tamanho que eu desejei, mas talvez eu não especifiquei. Olha, meu inconsciente, eu quero um quadro, tanto por tanto, né? 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, sei lá, 10 por 10, 10 por 3. Eu nem sei quanto que é um quadro negro grande, né? De sala de aula, nunca pensei em medi-los. Mas eu sei que eu enchia eles de trabalho para os meus alunos, né? De conhecimento. Então, gente, os nossos pensamentos, tá? Fazem gravações nas nossas células cerebrais. Sim, eles gravam impressões como um carimbo, tá? E ele vai colocar em prática o nosso inconsciente. Não, talvez não imediatamente, né? Mas ele vai colocar em prática. Pode ser que leve algum tempo, porque tu até pensou aquilo ali, tu largou de mão e tu não teve um foco. Mas se tu focalizar e tu se fixar naquilo ali, ele vai trazer exatamente o que você solicitou. O tamanho, a cor, né? O cheiro, enfim. Tudo que você realmente colocou dentro da tua mente consciente. Então, a gente tem que entender essas duas mentes, a diferença dessas duas mentes. Elas são duas esferas. Elas são duas esferas, mas que estão correlacionadas, intimamente correlacionadas. Elas estão unidas. E o que nos distancia dela? Realmente as negatividades que a gente absorve e manda para ela, né? Então, essa nossa mente, ela tem as funções, ela comanda as funções vitais do nosso organismo. A nossa respiração, a nossa alimentação, a nossa reprodução, os nossos órgãos, os nossos neurônios, as nossas sinapses. Então, ela vai aceitar tudo como se você colocasse uma semente, né, num solo fértil e que dali um tempo vai começar a germinar e vai crescer o pé de limão. Não tem outra saída para ele. Ele é uma semente de limão. Ele não vai dar uma macieira, né? Então eu plantei uma semente de limão, é óbvio que eu vou ter um limoeiro. Então a mesma coisa vai funcionar. É como se fosse uma segunda natureza. Na filosofia, a gente fala em natureza humana e condição humana, né? Isso é um assunto que a gente também pode tratar mais adiante. Então, existe realmente uma natureza humana? Olhando por esse pressuposto do Dr. Joseph Murphy, sim, a nossa natureza, a nossa segunda natureza, dentro da antropologia também se fala em segunda natureza, né? Mas isso eu não vou abrir muito aqui o leque, senão vai confundir a cabeça de vocês. Mas dentro, olhando por esse pressuposto, sim. Então, o que é a nossa segunda natureza? O nosso inconsciente. E o que é a nossa primeira natureza? O nosso consciente. Então, toda vez que a gente joga algo, um pensamento, para a nossa segunda natureza, que é o nosso inconsciente, ela agirá. Ela vai ter uma reação. Toda ação tem uma reação. Se essa ação é positiva, vai voltar uma reação positiva. Se essa minha ação é negativa, vai voltar uma ação negativa. Aí a gente entra dentro do Hermes Trismegisto, né? Então,
A nossa mente subconsciente, ela é super sugestionável. Ela é como se fosse uma criança que a gente tem que mimar, que a gente tem que tratar com carinho, que a gente tem que falar com doçura. Por isso que quando dizem pra gente fazer as técnicas, né, antes de dormir, a gente tem que falar assim com uma voz de bebê, por exemplo, riqueza, riqueza, né? Então a gente tem que fazer quase que uma cantiga de ninar com aquele mantra ou com aquele pensamento, com aquele objetivo que eu quero que ela concretize. Porque se eu impor, é como eu impor para o universo algo, ou como eu ficar muito ansiosa e querer aquilo muito rápido. O que vai acontecer? Ela não vai te ouvir. O universo não vai te trazer o retorno. Por que o universo não te traz o retorno? Porque a tua segunda natureza não foi bem tratada, né? Porque a tua segunda natureza está atrolhada de coisas e preocupações e negatividade. Então, em primeiro lugar, o nosso consciente objetivo. Então, aqui eu tenho um consciente objetivo. E aqui eu tenho um inconsciente subjetivo. Ora, então, se eu sei que esse meu consciente, ele pode atingir o meu inconsciente, por que eu não vou fazê-lo? Por que eu não vou, então, submeter esse meu subconsciente a algo que eu gostaria que se realizasse para mim? Né? Então, o nosso inconsciente, gente, ele é como se fosse um reservatório, né? Algo que está ali, um poço de possibilidades, né? Das nossas próprias memórias, tanto celulares quanto físicas, né? De locais onde eu estou, certo? Então ela vai atuar aonde, nosso inconsciente? Na clarividência, na audiovidência, na metafísica. Ela pode viajar para onde ela quiser, ela pode entrar dentro de sonhos, trazer premonições, trazer intuições. Então ela comanda toda essa nossa parte da metafísica que está ali, mas que nem eu falei na outra aula, que os nossos olhos físicos não conseguem alcançar, porque os nossos sentidos não julgam. Então, o que vai avaliar a nossa mente consciente? Que vai passar para o nosso inconsciente. E aí, ela pode, então, através dos meios das minhas crenças, dos meus valores, corrigir isso, fornecendo realmente pensamentos positivos. Então, esses nossos pensamentos que vão se repetindo positivamente vão equiparando e alinhando as duas mentes numa só, o yin e o yang, né? Então nós vamos conseguir, a partir desta mente inconsciente, que é extremamente sensível, que ela reaja a meu favor, tá? Que ela reaja às impressões, tanto físicas quanto metafísicas. Como assim metafísicas? Bem, eu tenho relatos aí de alunos, né, que vêm me dizer que quando ouve o meu áudio, já as células deles já começam a frequencionar, já começam a bater palmas, é isso, é isso, é isso. Já se sentem melhor só de ouvir um áudio, né, nos grupos, né, no grupo Jardim das Hortelãs e também no Instagram, no Telegram. Teve também relatos de live minhas ao vivo, que as pessoas sentiram o cheiro doce. Teve sensações de uma amiga minha também, ela mora em São Paulo, ela é paulista, eu moro no Rio Grande do Sul, e eu estava cozinhando, eu sugestionei ela a sentir o sabor da minha comida, só pelo áudio do WhatsApp, e ela disse que sentiu o cheiro da minha comida lá em São Paulo, né? Eu faço atendimentos quânticos, por isso eu sou facilitadora de cura quântica. A partir do momento que eu intenciono isso, eu penso na pessoa e eu consigo mexer nos átomos dela, nas moléculas dela. Como que eu consigo isso? Porque eu estou alinhada com o meu inconsciente. Como que ela faz isso? Como que ela atende uma criança, que nem ontem eu atendi uma criança, que eu estou fazendo tratamento com ela, eu atendi à distância, eu só comuniquei à mãe, a mãe só me disse, olha, ela acabou de dormir,
E eu me preparei aqui no consultório e fiz o atendimento a partir de mim, né? Com a medicina germânica. Então, como que eu faço isso? Eu sinto a presença do Dr. Hammer aqui também na parte espiritual. Por quê? Porque eu estou dentro dessas possibilidades. Porque para a mente inconsciente não tem tempo e espaço, né? Ela está dentro desse mundo quântico, onde é possível tudo. Então, como que eu sei que está funcionando o meu trabalho quântico? Pelos relatos, pelas curas, pelos resultados. Então, eu tenho tudo isso anotado. Eu já estou entrando para o segundo caderno, né, de anotações, onde eu consigo realmente entrar dentro da frequência vibracional dessa pessoa que me solicita o trabalho, e ela vai ser curada, e ela está sendo curada. E o problema dessa bebê está sendo resolvido, solucionado, através de uma cura à distância. Então, se o bebê está aqui, eu atendo ele presencial, é óbvio, mas se o bebê não está, eu consigo fazer, porque eu estou dentro desse alinhamento. Eu consigo agora, eu sou amiga do meu inconsciente. Eu consigo dizer para ele, olha, eu quero isso agora, ou eu gostaria, quem sabe vamos fazer isso? Eu quero não, né? Eu quero a imposição. Eu escolho isso, o que tu acha? Vamos lá, vamos produzir isso agora. E realmente ele vai produzir o nosso inconsciente, ele vai trazer isso à tona. Isso é experiências própria minha. Então, o remédio para isso tudo, gente, é reconhecer, é observar isso e dizer tudo ao contrário. Quando vem o medo, coragem. Quando vem doença, saúde. Quando vem tristeza, alegria. Quando vem falta, abundância. Então a gente tem que estar sempre recorrigindo e retroalimentando esse nosso grande hard, né? Que é nosso inconsciente. Então ele vai e busca todas as milhares e bilhões e trilhões de possibilidades para realmente conseguir satisfazer a minha mente consciente, porque o nosso inconsciente, ele quer fazer tudo para agradar o consciente, mas o consciente tem que estar consciente que é possível, porque senão não vai acontecer. Como é que eu consigo fazer uma cura quântica? Através do poder do quê? Da palavra, através do poder da minha intenção e através também das minhas moléculas que conseguem se propagar no quântico e atingir a pessoa que está lá em Minas Gerais, que está lá em São Paulo, que está lá em Portugal, que está em qualquer outro lugar do planeta, independente dela me conhecer ou não, né? Então, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, o nosso subconsciente, ele vai interpretar ao pé da letra. Não esqueçam isso. Então, cuidado com o que você pensa, meus amores. Cuidado com o que você pensa, meus amores, ok? Então, a nossa mente inconsciente, ela não argumenta. Ela não tem o poder de argumentação. Por isso, quando a gente fala alguma coisa brincando, a gente tem que cuidar até com isso, né? E a gente já corrige na hora, é isso que eu faço. Quando vem um pensamento, eu destruo, descrio, pergunto a quem pertence isso, e ao mesmo tempo eu digo deleta, ou a gente pode dizer cancelado, 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 e a gente cancela. É como um hard, é um computador ativo, é um mega, super, hiper computador que está aqui à nossa disposição, ok? Então, a gente tem que refletir. Então, eu vou encerrar para não ficar muito longo, tá? Não vai dar para mim falar tudo, né? Eu vou fazer um outro vídeo, então, para falar, então, os 11 tópicos, tá, gente? Certo? Para vocês equiparar, mas eu vou encerrar com uma frase. Abre aspas. A inteligência infinita que me deu esse desejo e me conduz, guia e me revela o plano perfeito para a sua materialização. Então, gente, façam isso. Comece a se observar. Comece a sentir o porquê que está esse sentimento. Os grandes mestres se apertam no corpo e ficam vendo se tem alguma dor e perguntam de onde está vindo isso, para realmente conseguir estar em completa harmonia com a sua segunda natureza, que é
essa potência máxima, onde eu posso interferir, inclusive, na internet. A gente pode. A gente tem poder. Por isso que nos meus grupos de estudo, eu prefiro deixar a pessoa, às vezes, quando entra no grupo 21 dias, para ela se adaptar a essa frequência. As pessoas entram no grupo e já dizem, nossa, eu já me senti aliviada aqui. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Nosso grupo está em 60 e poucas pessoas, no grupo principal, Semeadores da Luz, e as pessoas todas que estão no grupo, não, né, que estão desde o começo no grupo, estão assim, ó, prosperando, estão conseguindo aliar o seu consciente com o seu inconsciente. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou falar então das 11 possibilidades para fazer isso e concretizá-los, ok? Um beijo grande no teu coração. Eu sou sua gratidão. Curta, compartilhe. Fui. Bye.